Pessoal, sejam super bem-vindos e bem-vindas. Oiê! Olá, bem-vindos, bem-vindas. Oi, Lucas, que bom te ver aqui, sempre presente nos eventos da HAL. Boa noite. Boa noite, Beatriz, tudo bem? Oi, Jéssica, bem-vinda, boa noite. Estamos super felizes de ter vocês aqui. Vamos só dar mais 2 minutinhos até todo mundo entrar. Dá tempo ainda de pegar uma água, um café. Café à noite, às vezes, é ousado, né? Mas podem pegar, fica à vontade. Sentem num lugar confortável. Que hoje o papo aqui vai ser super legal. Oi, Júlia, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui quem que tá falando que adora café à noite. Oi, Mariana. Oi, Lívia. Atila, café à noite. Olha, eu tenho tomado bastante também. Não tiro o sono que está acostumado já. Cafezinho é sempre bom. 7h32 a gente começa, até o pessoal vai entrando, mas daí só para a gente não perder aqui o nosso timing do papo, eu sei que vocês também estão animados e ansiosos por aí. Oi, Matheus, bem-vindo. Oi, Cibele, bem-vinda. Aí sim, hein? Estamos em 46 pessoas por enquanto e crescendo. Muito legal. Sejam super bem-vindos e bem-vindas. Então, maravilha, pessoal. Vamos começando. Fiquem super à vontade. A gente está bem feliz de ter vocês aqui hoje em mais uma live, em mais um conteúdo super legal aqui da HAL. E antes da gente começar, acho que é legal eu me apresentar, né? Eu sou a Carol, sou a head de produto aqui da HAL. E eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e cor castanho escuro. Estou usando óculos de aro preto. Estou vestindo uma blusa de gola alta preta. E eu estou num ambiente claro, com paredes brancas e cinzas, com um sofá marrom e uma televisão ao fundo. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês. A HAL sempre pensa nesses conteúdos realmente para impulsionar a tua vida e transformar aí a tua carreira e a tua vida, sempre priorizando vocês, colocando as pessoas em primeiro lugar. Então, para a gente ter esses encontros ainda mais pertinho aí de você que está aí do outro lado é sempre muito legal. E para você que está chegando agora, acho que tem alguns combinados que são super legais da gente fazer já no começo. Então, a gente está fazendo uma live. E a ideia de ser aqui no Zoom é trazer essa proximidade, bem do jeitinho que a HAL gosta, né? De estar sempre pertinho de vocês. Mas o que eu queria pedir é para vocês, nesse primeiro momento, deixarem o microfone mutado e interagirem muito ali no chat. Já estou vendo que está todo mundo falando, dando boa noite, é isso mesmo. Então, fiquem super à vontade para fazer perguntas, para falar, para trocarem ideia entre vocês, que a gente está olhando, as meninas, né, as nossas convidadas também vão estar super atentas e introduzir essas perguntas e tirar as dúvidas de vocês, mas eu peço que para a gente conseguir conversar, né, e aproveitar bem o momento, vocês utilizem bastante esse chat e interajam com a gente durante todo o nosso encontro de hoje, tá bom? E por fim, eu também já queria dar um spoiler que no final da noite a gente vai ter uma super surpresa e um presente para vocês, mas só quem ficar até o final que vai receber. Então já dei aí um super spoiler. Fiquem até o final. A gente deve terminar ali hoje 9 horas em ponto. Então fiquem que, além do conteúdo ser incrível, ao final vocês também vão receber um presente, uma surpresa. Então vai valer super a pena. E para você que não conhece a HAL ainda, deixa eu contar um pouquinho o que a gente faz. A HAL é uma escola de tecnologia nem um pouco tradicional e a gente oferece cursos que a gente chama de bootcamps nas áreas de design, produto, tecnologia e dados.
E por meio desses conteúdos que são super imersivos e mão na massa, a gente te ajuda a impulsionar a sua carreira e transformar de fato a sua vida, né, nessas áreas aí que tem bastante demanda no mercado de um jeito bem especial. Então, mais do que falar, eu queria mostrar como a gente faz isso a partir de um vídeo aqui da HAL. E aí, logo depois desse vídeo, eu já chamo as nossas duas primeiras convidadas super especiais de hoje, tá? Então, vou colocar aqui um vídeo sobre a HAL e logo na sequência a gente já dá boas-vindas para as nossas convidadas. Então, deixa eu me mutar aqui para colocar o vídeo. Eu e a HAL vamos te levar para uma jornada em que você vai conseguir se preparar para atingir a carreira dos seus sonhos. Então, quando a gente organizou todo esse bootcamp, a gente levou muito em consideração como que profissionais realmente atuam dentro do mercado. A gente pensou nesse bootcamp focado em pessoas que são muito curiosas, multidisciplinares. A ideia aqui é elevar o nível dos profissionais e também formar novos profissionais de uma forma muito mais completa. A ideia é compartilhar com vocês como é que é o nosso dia a dia, como é que a gente pensa, como é que a gente constrói as nossas soluções. E aí, muito legal, né? Então, se você quer fazer parte ainda mais da HAL, se você tem dúvidas sobre a HAL, o que a gente continua fazendo e como a gente faz, a gente deixou ali o nosso site, mas vamos colocar aqui nos comentários também. Então, haleducation.com.br e tem as nossas redes sociais também. E aí, claro que a gente não seria HAL sem as nossas facilitadoras, sem nossos convidados, sem a nossa comunidade, sem você, que está aí do outro lado e que faz parte da comunidade HAL. E aí, para a gente começar a nossa conversa de hoje sobre content design, que é um tema que está super em alta, mas mais do que isso, é uma área extremamente relevante e importante, que gera tanto impacto para as pessoas, que não faria sentido se a gente não começasse a conversar sobre isso também, né, e saber como essas pessoas que estão trabalhando nessa área estão gerando impacto para você que está do outro lado. Então, eu queria convidar as nossas super convidadas de hoje, né? Então, chamar aqui as meninas que toparam conversar com a gente, que são super experts no tema, que são mulheres incríveis e maravilhosas. Então, eu queria chamar aqui para a gente começar o nosso papo a Ana e a Cami. Meninas, sejam super bem-vindas. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, animada. Tudo bem. Oba! Então, assim, agora o show é todo de vocês. Eu nem vou apresentar vocês, porque a ideia é que vocês se apresentem. Mas, antes de tudo, obrigada por estarem aqui com a gente, por toparem compartilhar a história de vocês, né, e as experiências de vocês. Eu vou estar aqui nos bastidores aprendendo junto com vocês. E aí, acho que vocês podem começar a se apresentar e tocar, né? O show agora é de vocês, começando ali com a apresentação da Ana, e depois com a Cami, e depois vocês arrasem, que eu vou estar aqui aprendendo nos bastidores junto com vocês, tá bom? Arrasou, valeu, Carol. Bom, eu vou começar me audiodescrevendo, e depois vou contar um pouquinho de mim. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo longo, castanho escuro e franjinha. Estou com óculos de armação marrom, uma blusa preta de gola alta. E ao fundo tem uma parede branca com um pôster cor-de-rosa e verde. E tem duas plantas, uma pendente no canto direito e um cacto no canto esquerdo. Para quem não me conhece, eu sou content designer no Nubank e eu sou designer de produto por formação, né, da época dos Incas, em que não era design de produto, era desenho industrial, então isso condena um pouquinho a minha idade, mas vamos lá. Eu sou formada em design de produto, especializada em UX, e eu estou no mercado como content designer, vai fazer, na verdade, UX writer, né? Mas a gente vai falar sobre essa polêmica da mudança de nome também,
Mas eu estou no mercado faz 5 anos, atuando como UX Writer. Antes disso, trabalhei muito em agência e foi aí que começou a entrada no mundo de conteúdo e depois a conexão disso com o design, que é a minha área de formação. E a gente está aqui a convite da HAL e é um prazer enorme estar aqui com a Cami, que a gente já se cruzou nessa jornada várias vezes, e as convidadas que a gente tem para vocês também são pessoas incríveis. Oi, gente, boa noite. Bom, quem não me conhece, eu sou a Camila, eu sou uma mulher branca, cabelo curto, castanho escuro, meio claro, não sei. Eu tô num quarto com paredes brancas e uma meia parede preta. Eu tô com um blur atrás do meu fundo, então não dá para ver muita coisa, então tá tudo bem. Eu tô usando óculos transparente e um moletom cinza. Bom, eu sou formada em comunicação organizacional, então é um pouquinho diferente do da Ana. Eu trabalho com conteúdo desde 2014, então eu já passei por todas as áreas de conteúdo possíveis que possam existir. Eu passei desde SEO, comunicação interna, redação publicitária, até eu chegar no design, que de fato eu migrei em 2020. Então, eu comecei lá na Electrolux, tive uma bagagem super grande de design gráfico e de design de serviço, e estou hoje no PicPay. Então, a gente foi convidada aqui pela HAL para falar um pouquinho sobre isso, até porque a gente tem sentido muita falta de aprofundamento sobre o tema Content Design. Então, a gente tem, né, no mercado aí, vocês devem, se vocês estão aqui, vocês estão interessados nesse tema e vocês já devem ter procurado no Google, no Medium, em outras escolas, em várias escolas, vocês sabem que tem vários cursos de formação de UX Writing, né? E aí a gente trouxe essa ideia de falar sobre esse conteúdo mais aprofundado, porque nós mesmos sentimos falta dessa troca, né? E é por isso que a Paulinha e a Amanda estão aqui com a gente hoje. Então, a Amanda vai se apresentar, a Paulinha também, para que vocês conheçam elas e vocês entendam os contextos delas, porque elas também estão no mercado, e aí a gente vai começar a conversar. Bom, vou começar a me apresentar, então. Meu nome é Amanda, eu estou em uma sala com fundo cinza, parede cinza, com 2 obras de uma ilustradora amiga, chamada Camila Rosa, sigam ela, inclusive. Eu tenho cabelo preto, mais ou menos médio, estou com uma blusa azul de gola alta e estou com óculos de armação rosa. Então, falando um pouquinho sobre mim, então, eu sou content designer no URB, Antigo Hotel Urbano, mais ou menos uma agência de viagens online, onde você pode comprar pacotes, hotéis. E eu sou formada em biotecnologia, eu gosto de falar um pouco da minha formação nada a ver, porque é legal, né? Mostra que não necessariamente você tem que ter um background em comunicação ou em design mesmo. Acho super relevante minha formação para o que eu faço hoje, acho que qualquer curso tem muito a agregar. Eu acho que é isso. Bom, então vou me apresentar. Eu sou a Paula. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, liso, longo. Eu tô com uma jaqueta jeans clara, uma blusa preta e eu uso um óculos de armação vermelha. E o meu fundo está desfocado, mas dá para ver umas luzes meio gamers roxas. E eu tô com um headset preto. Eu sou hoje UX Writer e Content Ops lá no Banco Carrefour. E a minha formação é jornalismo. E assim como a Ana falou, eu venho meio que da era dos Incas, porque já tem 16 anos que eu trabalho com conteúdo. Então é um bocado de tempo. Então, já passei por tudo quanto é área de conteúdo que vocês podem imaginar. Trabalhei em jornal diário, mexi com comunicação interna, comunicação organizacional, publicidade, marketing, SEO, produção de conteúdo, tudo, literalmente. E há mais ou menos uns 3 anos e meio eu me encontrei na área de UX e eu falo que foi a melhor decisão da minha vida fazer essa migração, porque eu estou super feliz com isso.
E eu sou de BH, que vocês vão identificar pelo meu sotaque. Eu gosto de falar. Boa, muito bom. Obrigada, meninas, por terem topado também conversar aqui com a gente. E vamos começar, então, a conversar sobre isso. E já vamos começar com a polêmica, que eu acho que todo mundo que está aí no mercado consegue identificar que tem rolado uma mudança de como a gente fala sobre esse tema, né? A gente começou lá em 2020, 2019, com uma força bem grande com o termo UX Writing. E hoje em dia a gente tem visto uma mudança muito grande desse nome para Content Design. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, quais as percepções de vocês, a importância dessa mudança. A gente tem algumas... enfim, a gente acredita em algumas coisas aqui, né? Cada um tem o seu ponto de vista, então vamos começar a compartilhar para a gente dar um pouquinho mais do tom de onde essa conversa toda vai chegar. Bora lá, quem quer começar? Bora lá, gente. Vai lá, vou chamar então. Amanda, pode falar. O que você acha? Começar, então. Já me jogou assim? Já. De primeira. Sendo bem sincera, assim, eu acho que ainda rola muita confusão entre esses dois termos, né? Content Design e UX Writer, tanto das empresas como da comunidade de design em si, né? Eu vejo muitas vagas que misturam um pouco das duas coisas. Para mim, né, Content Design, não sei se vocês pensam da mesma forma, mas é uma visão mais holística ali, participando de ponta a ponta da construção, da solução, do produto. E o UX Writing seria algo mais focado no microcopy, na aplicação do tom e voz. Mas até na gringa, assim, eu vejo vagas que se confundem, assim, tem o UX Writer fazendo papel de Content Designer, e vice-versa, assim. Então eu acho que ainda não está muito claro, assim, para todo mundo qual a diferença, sabe? Eu super concordo com a Amanda, e eu vejo que até mesmo nas discussões que rolam, o povo fica confuso mesmo, porque não consegue entender, tá, mas não é a mesma coisa? Por que vocês estão batendo tanto nessa tecla? Por que tem rolado essa diferença? Não é tudo igual? Então, eu acho que até aí já surge muito da polêmica que a Cami falou, né? E eu acredito muito no que a Amanda falou, que o UX Writing, na verdade, faz parte do escopo da pessoa que atua como Content Designer, né? Então, eu acho que o UX Writing está dentro disso. Eu concordo bastante também. Eu acho que existe uma confusão ainda sobre esse termo, mas a verdade é que o UX Writing é uma metodologia que o Content Designer usa durante o dia a dia de trabalho. Então, o UX Writing, ele é o microcopy, eles são as metodologias de conteúdo, eles são as dinâmicas que a gente faz em grupo, as premissas que a gente tem, e já o Content Design, ele é toda a parte estratégica que a gente atua, né, de ponta a ponta ali dentro do produto, desde participar de um planejamento de OKRs até a gente prototipar o texto na tela, porque esse, inclusive, é um ponto que a gente vai falar aqui também, a gente prototipa, a gente não só trabalha com texto, a gente não só pensa em palavras únicas, a gente faz um storytelling, a gente prototipa texto. Então, eu acho que existe, sim, essa confusão. Tem vários artigos gringos falando sobre essa confusão, inclusive, de como quando as pessoas analisam as vagas, né, acabam sendo as mesmas coisas. Mas, de fato, a mudança de nome vem por um posicionamento estratégico, né, também, de o que se espera dessa pessoa, né? Não é um simples saber escrever. Existem outras coisas por trás desse dia a dia, né? Então, é isso também. Eu vou aumentar a polêmica e seguir aqui na linha da Cami. Eu acho que o UX Writing, ele é um pedaço de Content Design, e eu acho que talvez vai existir um momento, agora não, porque a gente ainda está nessa confusão, né? Mas eu acredito que o movimento natural é que daqui a um tempo seja, de fato, um rebranding da vaga, assim, sabe? Não...
não só da vaga, mas do papel em si. A pessoa content designer não é a pessoa UX writer, porque nunca foi. Porque a pessoa que escrevia para a tela não fazia só microcopy, nunca foi sobre isso. Eu não conheço um content designer que a função seja escrever botão, título. Não é isso que a pessoa faz. Então, eu acho que foi um movimento natural da classe profissional de se posicionar e falar, olha, mas eu acho que eu faço mais do que escrever para UX. Até o Lucas perguntou aqui no chat se o Content Design está para Product Design, assim como o UX Research está para UX Writing. Eu acho que depende da definição que você tem de UX Research, porque, para mim, existem pessoas pesquisadoras, né, pessoas UX Researchers, e elas, assim, as com que eu trabalho, pelo menos, também não só conduzem entrevista. Então, se você for ver UX Research, pode ser um pedaço do processo de design? Pode, mas a pessoa pesquisadora que está hoje no mercado, muito provavelmente ela não conduz só esse pedacinho, assim, sabe? Mas se você for ver a disciplina, assim, até o Lucas complementou, UI, eu entendo, se a gente for dividir Writing, Research e UI, beleza, mas se a gente chamar a pessoa que faz o UI de Product, aí eu acho que o Researcher não é só o Writing também, entende? Então, eu acho que tudo é parte do processo de design, mas eu acho que o ângulo do qual a gente vê esse processo é um ângulo diferente, mas a pessoa que faz a pesquisa e entrega um bom reporte de pesquisa, ela já vai dar insights de como fazer isso no produto, de como entregar o impacto, do que tem que ser feito no protótipo e como isso vai ser testado e monitorado dali para frente, assim. Então, também não é só um pedaço, sabe? Não sei se ficou claro, Lucas, se você concorda, entendeu? Enfim, se você quiser complementar, também vamos discutindo. E eu acho que para complementar isso, com um pouco do que eu penso e de como eu atuo, e aí a gente já entra ali no segundo tópico, né, que é a pergunta da Ana Paula também, o que a gente faz de fato. Então, a verdade é que a gente atua desde o começo do processo com o Product Designer ou com o UX Designer, depende de como isso é chamado em cada empresa também, né? Mas a gente atua desde o começo. Eu vou começar uma iniciativa, eu preciso fazer um discovery, chama o content. Você precisa chamar o content. Você precisa chamar o research também, né? É interessante que ele participe e consiga atribuir ali para você a melhor metodologia para começar um projeto. Ou assim como o content, porque eu vi uma analogia esses dias muito legal sobre cinema, que era assim, você começa a filmar um filme antes de ler o roteiro? Não. Você precisa do roteiro antes de filmar um filme. Então, você precisa do content antes de desenhar uma tela. Como que você vai saber como desenhar uma tela se você não sabe o conteúdo que você vai pôr nela? Como você sabe o componente certo para aquele texto, para aquela situação, para aquele cenário, se você não tem o conteúdo antes? Como você sabe as regras do negócio sem ter o texto das regras de negócio? Então, para mim, é uma questão conjunta, é simbiose. A partir do momento que o designer pega um projeto, o PM pega um projeto, né, o Product Manager, a gente tem que estar inserida, a gente tem que saber o contexto, a gente tem que saber os objetivos, a gente tem que saber as métricas. Então, eu acho que isso é um pouquinho do nosso dia a dia. É aquela coisa do tipo, beleza, como que a gente começa um projeto? Entendendo o projeto. É isso, é a primeira coisa que eu faço. Eu pego documentação, eu vou tentar entender o objetivo, quais as métricas o meu time quer atingir, qual que é a proposta desse fluxo todo que a gente está oferecendo para o usuário, ou se é uma feature, o que ela tem de benefício para oferecer. Então, eu preciso entender tudo isso primeiro. Preciso entender se eu tenho pesquisa já feita com o usuário, se eu não tenho, se é um produto novo, se é um produto antigo. Então, queria também, meninas, que vocês comentassem, assim, sobre o dia a dia de vocês. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês entram num projeto? Quando chega alguma coisa para vocês fazerem? Antes de vocês responderem, eu vou acrescentar que o Átila perguntou, então, se eu chamo um content designer de UX writer, eu estou diminuindo o que a pessoa faz? E aí, a minha opinião, eu não me ofendo, porque eu acho que é super comum, é algo que ainda está mudando o posicionamento,
Mas eu acho que o problema não está em como você chama, mas agora a gente vai seguir a conversa e aumentar a polêmica. Aonde você introduz a pessoa, porque se você considera ela writer e bota ela para rechear o protótipo, aí, meu amigo, aí a conversa vai para outro lado, assim, que daí eu me ofendo. Mas eu acho que o nome, a gente chama de redator se quiser, contanto que me envolva do começo ao fim e a gente fizer isso aí junto, tá de boa, assim. Falando um pouquinho do meu dia a dia, inclusive tem uma ex-colega que está aqui, ela vai se identificar com o que eu estou falando. Hoje no Urb a gente ainda tem uma dificuldade de fazer com que alguns squads chamem a gente de maneira antecipada. Então, seja para um discovery, que nem a Cami estava falando, seja para uma etapa de wireframe para avaliar a tela, né, para dar insights, dar inputs que podem mudar ali na arquitetura da tela. Alguns squads fazem, outros não. Outros, assim, a gente cata o negócio na semana que está na sprint dos devs e paciência, rola isso ainda. Mas a gente sente que está no processo de amadurecimento, assim, da própria área de design e é baby steps, assim, aos poucos você não vai chegar num lugar e conseguir fazer com que todo mundo te inclua em tudo, sempre, até porque geralmente você é equipe, né, você não tem nem braço para isso, então eu acho que, pelo menos no meu contexto, ainda está amadurecendo isso de chamar a gente antes para o processo, sabe? Como a Ana comentou, eu que diga, porque eu sou a equipe. Então, o meu dia a dia, realmente, eu tenho que avaliar muito bem quais são as demandas e em quais que eu vou atuar desde o início, porque é humanamente impossível eu atuar desde o início em tudo. Não tem como, não dá, não tem jeito. Então, eu fico aqui balançando os pratinhos mesmo, e eu atuo muito na parte de escalar a disciplina aqui dentro do time, porque eu preciso que as pessoas aqui dentro do time, elas utilizem as documentações de conteúdo que já estão prontas, que elas saibam realmente escrever usando as nossas diretrizes de voz, as boas práticas que tem na nossa guia de redação, as boas práticas do nosso manual de comunicação inclusiva. Então, eu trabalho muito nessa parte de escalar, de ensinar as pessoas a usar essas documentações e todos esses insumos que a gente tem já aqui dentro do time. E tem dado certo, porque eu tenho visto que quando eu não entro desde o início do projeto, quando eu pego um fluxo para validar o que foi feito, entender, o pessoal realmente, eu sempre peço para eles me passarem o que foi feito de pesquisa, qual que era o problema a ser resolvido, a dor, para eu entender todo o contexto, porque sem isso eu não consigo atuar, então o pessoal sempre conversa comigo, eles me passam toda essa contextualização, e eu vejo que as minhas pontuações, que antes eram muitas, têm diminuído, porque o pessoal realmente já está absorvendo bastante essas documentações e esses conteúdos, porque aqui no time a gente faz pílulas de Ops, então eu faço vídeos para ensinar o pessoal como escrever uma boa mensagem de erro, como escrever um empty state, como escrever de forma inclusiva, então a gente vai usando as ferramentas que a gente tem. Boa. Eu acho que, falando aqui, por exemplo, do meu contexto, eu atuo num time enorme, né? Eu tenho mais de 25 pessoas no meu time de content, mas a realidade é que eu também não consigo ver tudo de ponta a ponta. Os produtos digitais são produtos muito grandes, né? E a gente tem novas features, novas atualizações, novos momentos de cenário de aplicativos, então, de fato, não tem como atuar em tudo de ponta a ponta. Essa escalabilidade, ela é fundamental, assim, tipo, não tem como a gente ficar sem ela. E aí eu já venho enganchando na pergunta da Ana Paula, que é papel do content design criar um manual de comunicação, de tom e voz?
E aí vem um pouco de uma polêmica, né? Acho que eu e a Paulinha, a gente já trocou sobre isso outras vezes, mas eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que sim, mas eu acho que isso não se faz sozinho. Você tem, muito provavelmente, a sua empresa tem um time de marketing, um time de branding, que já desenvolveu uma voz para essa marca, porque é muito básico de qualquer empresa ter isso já. Então, é dali que você vai ter as suas referências, é dali que você vai pegar esse esqueleto, assim, de tom e voz e entender, faz sentido para o meu aplicativo? Porque aí a gente entra com aquela questão, a voz é a mesma, mas o tom muda. Por quê? Porque o canal muda. Então, num e-mail, num aplicativo, em redes sociais, a voz, o tom vai mudar, porque a gente tem canais diferentes. Então, você precisa entender o que faz sentido para o seu aplicativo ou para o seu site, né? Da mesma forma que você também consegue ver padrões conforme você vai analisando e estudando a sua empresa. Ah, a minha empresa não usa emoji. Ah, a minha empresa usa emoji. Já é uma regra. Ah, a minha empresa usa pontuação, não usa. É outra regra. A minha empresa usa verbos no imperativo e não no passivo. É outra regra. Então, isso é uma construção contínua. Ela nunca acaba. A todo momento vocês vão ter novas atualizações para serem feitas. Só que isso nunca é sozinho. Porque o que o marketing fala numa propaganda de TV ou nas redes sociais também precisa estar conectado com o que a pessoa vai ver no app ou no site. Então, a gente não se desconecta. É papel? É, mas é em conjunto. Então, se quiserem falar um pouquinho aí também. Eu quero adicionar que eu acho que o manual de comunicação, né? A Ana Paula até falou, criar um manual de comunicação. Ele é o guarda-chuva. O tom de voz, ele vai ser, na minha visão, a segunda camada, assim, que ele vai estar em todos os canais, né? Mas eu acho que dentro de content design, a gente tem uma parte importante que é o guia de escrita para produto, ele tem que se cruzar com componente. Então, a gente vai falar do que a gente usa em tela. Então, vai botão em título, não vai? Vai ponto em título, vai ponto em botão? Subtítulo, maiúscula, minúscula, eu enjoei, escreve tudo com letra minúscula. Como é que você padroniza isso num site inteiro? Então, tem que pensar em tudo isso, assim. Até a própria coisa, sei lá, vai colocar o botão inteiro em caixa alta. Se for uma decisão da empresa e passar pelos critérios que eles tiverem de usabilidade, assim, então é um pouco disso. Eu acho que dentro de comunicação a gente ainda vai ter um guia de escrita para produto, que é um guia de content design, né? Então, parte disso vai ser todas as regras de como cruzar o conteúdo no design, assim, e eu acho que é aí que vira a chave, né, da escrita em qualquer canal para a escrita para produto, assim, então, e aí isso pode entrar em regras minuciosas do tamanho do componente, então tem coisa que tem que ter 3 linhas, e vai, se tiver que passar disso, vai ser outro componente, e aí até o João perguntou sobre a arquitetura da informação, a gente vai falar um pouco disso depois, mas eu acho fundamental conhecer se a empresa que você trabalha tem um design system, e se não tiver, começar a definir os seus próprios padrões mesmo, assim, porque você tem que saber o componente que vai ficar bom no que você quer, assim. Então, o content designer, e acho que vai muito do posicionamento do nome também, de ter designer no nome, a gente precisa ajudar a decidir como isso vai ser mostrado em tela, porque o que você diz é tão importante com como você diz, assim. Então, como essa mensagem mostra é prioritária, isso é um H1, é um H2, é um título, é um subtítulo, eu tenho que escrever isso, que também tem isso, né? Às vezes é uma informação que vai comunicar demais, vai explicar demais e acaba confundindo o usuário, então eu acho que tem uma série de decisões que a gente toma dentro de um guia de content design, que vão além do tom de voz, por exemplo, e eu acho que dessa parte a gente vai mais para frente. E falando do dia a dia, porque eu ainda não respondi as perguntas, falei, fugi do assunto, mas aqui no Nubank também o time é grande, mas a gente fica alocado por BUs, então eu fico em uma BU inteira, eu tenho 4 squads na minha BU. E aí, o que eu fiz para conseguir estar dentro do processo? Eu
perdi quem perguntou, mas alguém comentou, depois eu vejo o nome da pessoa de novo, mas falou sobre a definição de prioridade para você conseguir focar. Eu falei, cara, é isso. É bem isso que eu fiz, mudou a minha vida. Só um segredo, precisar anotar uma dica, anota. Essa é a dica de ouro que eu vou dar. Você senta com o seu manager, com o manager de produto, a pessoa que for decidir isso para você, e entende o que é a prioridade da BU no semestre, no trimestre, como é que você vai alocar o teu tempo naquele momento. E aí você fala, cara, se eu sou designer, eu preciso entregar impacto, eu preciso definir a experiência, então eu tenho que estar onde é a prioridade. E aí você dedica a maior parte do seu tempo para isso. Assim, eu estou dedicada 70-30. 70% eu estou num squad, vou em daily, planning, em todos os rituais, estou em todas as reuniões e discuto do começo ao fim. E os outros 30% eu faço office hours. Então, eu tenho slots de office hours 2 vezes na semana. E aí pode vir design de produto, researcher, PM, PMM, quem precisar de tempo de content design pode agendar comigo. E aí a pessoa traz, eu tenho um modelo de briefing também para fazer as perguntas certas, porque às vezes a pessoa chega e fala, a gente tem meia horinha, eu queria escrever o texto desse componente aqui. Não vai dar, né? Porque eu não sei onde vai esse componente, minha filha. Mas aí a gente aprende também a fazer as perguntas certas. Então, define prioridade e aprende a fazer pergunta. Depois disso, a vida vira um sucesso. Assim. Aproveitando o gancho da pergunta da Tatiana aqui, ela perguntou se a gente poderia abordar um pouquinho mais sobre os desafios de ser cross, né? Não sei como que funciona, a Ana acabou de falar, né, que o dela é um pouquinho diferente, mas lá no URB o time de conteúdo é cross, e assim, desafio eu acho que é isso de você nunca vai estar 100% imerso em uma squad, então você não vai participar de todas as reuniões, é impossível. Lá no URB tem umas 15 squads e 2 content designers, então tipo, é impossível, mas eu acho que tem um lado muito bom de ser cross, e até ia falar sobre isso de trabalhar de ponta a ponta, né? Pela gente ser cross, você às vezes está trabalhando no discovery de um squad, mas sabe que um outro squad já fez esse tipo de pesquisa, já tem um dado parecido e consegue conectar as duas coisas. Você meio que vira uma Maria Fifi dos squads, assim. Então, você tem muita informação o tempo todo. Eu acho que isso é uma parte muito boa de ser cross, assim, pelo menos é a parte que eu gosto. Eu queria levantar uma polêmica aqui sobre ser cross, porque hoje eu atuo em mais de 8 squads, então também sou cross em 2 verticais do PicPay. E tem uma coisa de ser cross, eu acho, que é você aprender a desapegar. É uma coisa que, às vezes, aqui no UX, eu vejo que as pessoas têm muito, assim, no sentido de, mas eu fiz teste e eu sei o que é melhor e etc. E nem sempre aquela solução perfeita vai para a tela. Porque a gente tem questões técnicas, porque a gente tem questões de desenvolvimento, a gente tem tantas questões que não um produto não é feito só pelo conteúdo e nem só pelo design. Ele é feito por um time. E esses times têm problemas. A empresa nem sempre tem a melhor tecnologia para desenvolver aquela solução. Então, tem uma coisa de ser cross que você aprende que é desapegar, no sentido de você fez uma proposta de solução, mas para V1 ela não vai ser possível. Então, como que você adapta essa melhor proposta de solução para uma V1? E eu acho que isso também acaba trazendo valor para o seu trabalho. Porque aí, quando você não consegue, por exemplo, atuar numa squad de ponta a ponta, a entrega ela é um pouquinho abaixo da entrega de qualidade da experiência do usuário. E daí, aquele projeto performa de uma forma. Só que quando você consegue participar de um projeto de ponta a ponta e você consegue entregar uma das melhores experiências possíveis, o resultado também é muito visível. Então, fica claro a diferença de quando você está ou não atuando de forma integral num projeto. E aí, isso traz o valor, né? Que é essa coisa de qual que é o valor de content, quais são as métricas. Isso a gente precisa ver com o produto. A gente entrega uma experiência em conjunto. Não tem como você falar, eu vou medir só o texto. É muito raro isso acontecer, muito raro.
A experiência é tida pelo usuário como uma coisa completa. Então, a não ser que a gente esteja falando de FAQ, que daí FAQ é só o texto. Aí a gente consegue ter métricas de tipo, a pessoa leu a FAQ e abriu o ticket de reclamação. Aí a gente consegue ter uma métrica específica. Agora, quando é um site, um app, o usuário ele vê o todo. Inclusive, quando a gente está falando de aplicativo e de site, a gente tem que pensar que até a própria experiência com a marca em outros momentos influencia o usuário. Então, ele não vai só pelo que ele está vendo na tela, ele vai pelo todo, de tudo que ele já ouviu falar, de tudo que ele já testou, de tudo que ele já experimentou e gostou ou não. Então, eu acho que tem esse ponto aí, que é um ponto que precisa ser mais trabalhado no dia a dia de UX, que nem sempre a solução perfeita vai para a tela, né? A gente viu mesmo aquele caso da Gol, né? Sobre a passagem de volta e ida, só volta e ida e parará. E, gente, vai ver naquele momento era o que o time de desenvolvimento podia fazer, sabe? O site tem que rodar, as passagens têm que vender. O que a gente pode fazer? Às vezes a menor coisinha que foi feita era aquilo. Então, a gente precisa também entender que esse ponto do cross não tem como você fazer tudo do jeito que você quer, porque, infelizmente, a gente tem outras questões envolvidas. E é bom testar, né? Também, porque nem sempre a gente está 100% certo, né? Às vezes a gente vai lá, faz um teste AB e vê que a nossa solução nem era melhor também. Então, sempre importante. E aí, vamos para o próximo tópico? Tem perguntas? O que vamos? Então, vamos para o próximo tópico? Que é isso que a gente já está falando um pouquinho, né, também, que é o conteúdo é muito mais que texto, é estratégia e prototipação. Acho que a Ana quer falar um pouquinho sobre arquitetura de informação, né, que alguém já tinha levantado essa pergunta, podemos comentar sobre isso. Isso, o João perguntou onde entra a arquitetura da informação, e acho que principalmente pensando nessa questão do nosso dia a dia, quando no squad que eu estou alocada, eu trabalho em trio, né? Então, eu trabalho com um product designer e um researcher. E quando eu vou planejar a experiência junto com o product designer, o problema vem de produto, né? Então, a gente vai criar um produto novo, qual é o problema que a gente vai resolver? E a partir do problema, entender aonde ele vai estar inserido no aplicativo, né? Porque no caso do Nubank, por exemplo, o app, o universo já existe, então tudo vai ser inserido ali dentro. E aí entender qual é o entry point disso, então por onde a pessoa vem, para onde ela vai, qual é a ação final, né? O objetivo. E aí mapear a jornada, qual é a jornada e os casos de uso, né? Porque vai ter vários casos de uso, assim. Então, no mercado de pagamento, o PicPay deve ter vários casos parecidos também, mas quando você vai fazer uma transação, você vai fazer cartão com saldo, você vai combinar pagamento, você vai parcelar, não vai? Então, você pensar em todas essas variações é o primeiro passo. Para mim, mapear a jornada é a primeira parte. Assim, eu começo meu dia entendendo aonde esse usuário está entrando, qual é o passo final que ele tem que dar, qual é o objetivo, como é que eu sei que deu certo. E aí, dentro disso, quais são os desafios, né? Quem vem de comunicação, jornalismo, publicidade, já ouviu falar da jornada do herói. Eu acho que dentro de produto, com vários pormenores, a gente consegue fazer uma transferência, porque vão ter os momentos-chave da jornada, são todos os desafios pelos quais o usuário vai passar para concluir aquela tarefa, assim. Então, entender quais são esses momentos, onde a pessoa tem que clicar, o que ela tem que entender, o que é a informação principal que vai fazer essa pessoa tomar essa decisão. E aí, quando eu digo principal, eu reforço muito o que a Cami diz sobre desapegar, e agora, aplicando em um outro contexto, desapegar de texto, porque às vezes não é texto, às vezes é um GIF, às vezes não é na tela, é um FAQ, que tem que ser maior. Às vezes é não dizer nada, porque é muito confuso isso aqui, vamos soltar sem falar nada e ver o que o usuário diz. Se a pessoa não tiver dúvida, então aquilo nem era útil. E a gente não sabe se é útil ou se não é, se a gente ainda não teve contato com o usuário. Porque às vezes tem uma coisa muito de... Não sei se vocês passam por isso, mas devem passar. Tem uma coisa que é muito regra de negócio e a gente acha que a gente precisa muito explicar.
a regra de negócio e fala, não, mas isso aqui é por isso que é assim, mas o usuário quer saber porque que é assim? Não, ele não quer. Ele quer saber se vai dar certo no final. Então, entender isso, assim, tipo, entender o que precisa ser dito, o que não precisa ser dito, em que momento vai ser dito, né? Quantas telas são isso, quais são os momentos disso, e aí começar a estruturar dentro desse macro storytelling os micro storytellings, que são as telas. Então, a cada passo a passo, o que é a parte inicial dessa tela. Então, como eu localizo essa tela na jornada? E qual é o título disso? Qual é a ação que a pessoa tem que dizer? Então, um exemplo, pegar um exemplo do iFood, que nem sei se é um caso real, não estou com o aplicativo aberto, mas estou tentando ser neutra para tentar variar os exemplos. Mas você vai fazer um pedido, então se fosse uma interface, um fluxo mais conversacional, ele ia perguntar, o que você quer comer hoje? Tá com vontade de comer o quê? Então, qual é a primeira pergunta a que esse usuário, qual é o primeiro input que o usuário tem que ter? E aí você começa a narrar essa história. Então, isso é um título. E aí, depois disso, eu vou colocar eu preciso de um subtítulo? Tem uma informação adicional, complementar ou não? Só aquele título resolve. Eu preciso de um campo para o usuário botar o que ele precisa de resposta e o botão da ação. Então, quais são os cliques disso? Como é que eu conduzo essa informação? Tem uma informação que eu gostaria de colocar no subtítulo que, na verdade, pode ser um box embaixo? E aí, quando você vai pensar outra estrutura, por exemplo, uma estrutura de fluxo de onboarding, isso pode ser uma tela só ou pode ser vários cardzinhos que eu dou um swipe para o lado, assim. Então, o que é mais fácil? Tudo isso é conteúdo. Como isso é melhor de mostrar essa informação? Se eu botar numa tela só, a pessoa vai ler até o final? E se for o swipe, se for muito swipe, ela vai ler ou ela vai pular? Então, acho que não aprofundando em técnica de arquitetura da informação, João, porque eu acho que daí a gente vai precisar de dias para falar sobre isso, mas é muito sobre isso. Assim, dentro de Content Design, a arquitetura da informação é você pensar dentro dessa jornada aonde a gente vai colocar o que precisa ser dito. Assim. Então, como a gente vai compor essa informação? E acho que a gente falou sobre estratégia de design, eu vejo muita conexão com isso, assim, com pensar a jornada e pensar a arquitetura da informação, a arquitetura da tela. E eu acho que eu tentei contar um pouco do que eu faço no dia a dia, até eu quero perguntar para vocês, como é que vocês fazem? Assim, e quando não dá tempo, por exemplo, em office hours, eu obviamente não faço esse mapeamento todo, mas eu tento deixar claro para a pessoa que está me trazendo o problema, por que eu estou tomando aquela decisão, assim. Então, tipo, cara, eu quero sugerir tirar essa informação do meio do texto e colocar a informação embaixo ou colocar no subtítulo, porque eu acho que isso é fundamental. Se a pessoa não lê isso aqui, ela não continua, por causa disso, disso e daquilo. E aí os critérios que você tiver, né? Então, eu tento sempre embasar no que eu quero destacar de informação. Por que aquilo está naquele lugar, assim? E eu tento sempre, acho até gostoso esse processo co-criativo, mas eu tento explorar outra versão da tela, assim. Tipo, se essa tela não existisse, eu faria como? E aí eu tento fazer de novo para ver se a gente chega numa solução melhor, assim. Então, vai para a dica de ouro número 2. Aprendam Figma, é bem fácil, assim, o basicão é bem fácil. Então, aprende lá, porque daí você vai chegar para o designer e vai falar, então, eu pensei aqui numa solução de outra tela, a pessoa vai olhar e falar, você pensou em uma tela? Eu falei, sim, fiz no Figma, veja só. E aí a vida muda de novo, é só mais um passo na evolução do content designer. Eu faço muito isso. Pode falar, Paulinha. Eu queria só comentar que eu faço muito isso. Eu vou lá, copio a tela que a pessoa de design fez, coloco um board lá do Figma que eu tenho que é só meu, e aí eu fico fazendo meus testes. Depois eu pego, colo no fluxo da pessoa e falo assim, eu fiz uma proposta, e aí eu vou lá e explico. É sensacional. E o pessoal curte, ninguém nunca reclamou comigo, não. Eu faço um esquema parecido de vocês, mas quando não dá para fazer assim, uma opção de tela, eu meio que faço uma mini análise heurística ali, puxando setinhas. Isso aqui talvez seja tão legal por causa disso. E aí vai, beleza, às vezes faço ali, né, a parte mais
do texto e tal, mas vai junto uma crítica construtiva, assim. Boa. E eu acho que o que você falou, Amanda, é muito legal, porque o Vitor Machado perguntou sobre as rotinas de metodologias, né, de content design, e principalmente em squads menores. E aí eu acho que entra muito a questão das heurísticas de Nielsen, né, que são bases claras para design e que funcionam totalmente para a gente. Então, a questão, por exemplo, de ajudar o usuário a se recuperar de erros, a gente deixar claro o que está acontecendo, a transparência das mensagens. Eu acho que aí entra também a questão de tom e voz. Quais palavras você está escolhendo para dizer o que você precisa dizer? Será que, acho que é isso, né? Às vezes, quando a gente não tem tempo para fazer tudo, eu acho que é essa análise heurística minuciosa, assim, de tom e voz, é a primeira coisa, do tipo, no PicPay a gente usa muito pra, essa contração, né? PRA no meio da frase. Então, geralmente, a galera não escreve assim, porque acha que tá errado. Então, a primeira coisa que eu bato o olho e revejo nas telas é isso. Como tá o call to action também, então os botões, a primeira coisa que eu olho. Outra questão, a gente usa bold ou não? Como é que é essa diretriz na sua empresa? Isso também é uma heurística de Nielsen. A questão de hiperlinks, a questão de bold, né, o negrito, a questão de outros tipos de componente para falar e ressaltar mensagens diferentes dentro daquela tela. Então, eu acho que tudo isso a gente precisa ficar ligado. Então, usar o Figma é com certeza uma dica de ouro, assim, porque, por exemplo, esses dias a designer que eu trabalho não estava conseguindo desenvolver lá, era uma tela de atualização de perfil, e ela estava muito travada, ela falou, cara, eu não consigo, me ajuda. A gente fez lá uma matriz de priorização de conteúdo, com base nas regras do negócio, para entender quais eram as informações que a gente tinha que colocar naquela tela. A gente entendeu, a gente desenhou várias possibilidades juntas, e ainda depois a gente falou assim, tá fazendo sentido esse componente? Aí a gente, não, né? A gente podia ver outro. Aí a gente viu outros componentes, e daí eu ainda reforcei. Mas será que esse botão tem que estar com a opção de ser clicável, mesmo sem a pessoa ter alterado a foto do perfil? Talvez não é melhor deixar ele desativado? Então, eu acho que aí entra também a questão de que content design não é só texto. Porque não faz sentido o botão estar ativo para clique se a gente não fez uma ação anterior naquela tela. Então, tem toda uma estratégia por trás do produto. Então, não é só texto, né? Óbvio, o texto é uma das bases, com certeza. Mas tem muito mais por trás disso, né? E eu acho que faz total sentido essa questão da análise heurística, assim. É o mínimo que você tem que entender. Tipo, tá falando com pessoas que têm até a quarta série completa? Os estrangeirismos que você tá usando na tela fazem sentido para o seu usuário ou você vai testar? Essas pequenas coisas, assim, que a gente precisa analisar quando é emergencial, né? Digamos assim, quando a gente não entra desde o começo também. E o que mais? Temos mais perguntas? Eu acho que uma das coisas que a gente comentou aqui, que talvez até você e a Paulinha possam comentar mais, é sobre como o Content Ops entra nisso, né? Então, como é que a gente padroniza isso? E se a gente não tem tempo de estar do começo ao fim, como é que a gente coloca as heurísticas, onde a gente documenta isso para que outras pessoas consigam aplicar também, né? Então, como é que a gente passa a palavra de content design e tem outros aliados que a gente, principalmente sendo uma pessoa só, como é que você vai fazer isso, né? Não vai estar em todo lugar. Então, às vezes, como é que você treina, como é que você espalha isso? É um pouquinho até do que eu já comentei, do que eu faço no meu dia a dia, na verdade, porque como, né, única writer e ainda atuando com Ops, eu acabo construindo essas documentações de apoio, que elas são essenciais, elas são importantíssimas, para as outras pessoas realmente conseguirem escrever e não dependerem de mim o tempo todo, não ficarem me chamando o tempo todo, falando, Paulinha, como é que eu escrevo isso? Paulinha, como é que faz isso? Paulinha, qual que é a melhor prática para fazer esse tipo de texto? Paulinho, o que eu tenho que fazer antes? Quais são como que a gente aplica a nossa voz? Como que eu escrevo esse tipo de botão aqui? Então, precisa disso.
fazer alguns workshops de tempos em tempos para relembrar, reavivar a memória das pessoas, porque a galera entra no automático e esquece. Normal, super normal. Uma coisa que eu comecei a puxar agora e que a Cami depois pode até falar um pouco mais é o Content System, que aí a gente já traz algumas definições de conteúdo dentro do componente do Design System, e aqui no banco a gente já está trazendo isso como asset dentro do Figma mesmo, para o pessoal já puxar na hora de usar o componente. Então, vai facilitar muito. Então, a gente vai ter já alguns componentes específicos de conteúdo, e aí vai melhorar muito mais a consistência dentro dos nossos produtos. Aí a gente já mapeou, né, alguns componentes principais que eu preciso mexer, que eu preciso atuar. Fizemos um roadmap. E uma outra coisa aqui, batendo papo com outros times de Ops, que eu vi, que eu achei super bacana, tem uma empresa que a pessoa lá de content fez um checklist de conteúdo, que aí antes da pessoa passar o fluxo para ela, quando ela não consegue acompanhar desde o início, a pessoa vai dando um check, ó, eu olhei isso, eu olhei aquilo, e eu achei isso super bacana e pode ser uma boa ideia. Eu acho que para times grandes, assim, e principalmente quando a pessoa é sozinha, né, é uma única content, a escalabilidade tem que existir, assim, não tem como a gente ficar arrumando cada botão de cada tela do fluxo. Tipo, é impossível, é inviável humanamente. E é inviável, inclusive, dentro até do meu time, que são muitas pessoas e que tem uma content por contexto, quase. Por quê? Porque aí entra a questão de que, assim como layoutar desenvolver o desenho de uma tela, escrever o que vai na tela também é produto. Então, o designer, ele precisa ter uma base de tipo, a gente usa continuar ou usa avançar? Tipo assim, é obrigação sim saber. Porque é parte do seu produto e é parte do seu dia a dia. Se em todas as vezes que você abre o app você vê continuar, por que você vai colocar avançar? Sabe? Então, são regras básicas. E aí, a questão de você ter um Content Design System é a questão de você começar a padronizar o que mais pega fogo. De novo, a dica de ouro lá número 1, priorização. Ah, mas tem tanta coisa para fazer? Sim, sempre vai ter. Design System, Content Design System é uma coisa que nunca termina. Então, o que a gente faz primeiro? O que é mais urgente. O que é mais urgente? Geralmente o botão é uma coisa bem urgente, que a gente consegue padronizar com facilidade. Então, vamos padronizar esse. Então, a gente está lá colocando componente, e aí tem que entender também que para a gente padronizar alguma coisa, isso quer dizer que a gente quer escalar e facilitar. E aí, como que a gente faz isso? Por exemplo, a sua equipe não lê muita documentação. Será que vale pôr numa documentação, então? Talvez você precisa pensar em colocar lá na ferramenta que as pessoas usam no dia a dia. É o Figma? É o Sketch? É o quê? É um plugin? Tem que pensar aonde a sua equipe trabalha. Aqui a gente trabalha no Figma também. Então, a gente componentiza texto de botão dentro do Figma. Aí o designer pega o botão pronto e muda. A gente precisa padronizar status de erro de internet. A gente cria um status de erro de internet padrão, coloca lá nos assets do Figma e todo mundo tem acesso para pegar e colocar em todos os fluxos que aparecem, que precisam ser criados. Então, a gente precisa pensar nessas duas questões, que é facilitação, tem que facilitar a vida. Se for só para jogar num documento e ninguém olhar, não adianta. Fica inútil e é uma premissa de writing, né? Utilidade. Então, precisa ser útil para todo mundo. Então, eu acho que é muito legal essa questão de fazer um Content Design System, porque é assim que a gente escala aqui também. A gente também tem algumas coisas legais que a Paulinha falou sobre as pílulas de conteúdo. Então, a gente fala, por exemplo, a cada tantas semanas a gente fala sobre interjeições, sobre preposições, sobre verbos, E aí a gente vai jogando essas pílulas no canal de design para que a galera consiga ir pegando esse tom e voz, pegando essa facilidade, para que quando a gente chegue para olhar um projeto dentro do Figma,
seja ele no começo ou no final, a gente consiga se atentar à parte estratégica e não a parte só operacional, né? Não só ficar mudando o título de botão. A gente ia pensar no storytelling. Tá fazendo sentido essa arquitetura de informação? Como que a gente pensou? Mas e o objetivo do negócio? E aí tem uma coisa também que eu queria falar sobre essa questão da padronização, que é assim, ai, mas isso não demanda teste, isso não demora, e não. Sim, demanda teste. Mas tem uma coisa que poucas pessoas usam e que é muito provável que toda empresa tenha, que é uma central de atendimento, em que as pessoas escrevem sobre o que elas querem reclamar, ou que elas mandam um áudio falando sobre o que elas querem reclamar. E ali é uma mina de ouro para você achar como o seu usuário fala e como ele escreve sobre o seu produto. Então, tá ali, você não precisou recrutar, você não precisou pagar para o recrutamento, você nada, tá ali. A sua central de ajuda tá ali. A sua FAQ, o que eles comentam nas redes sociais, tá tudo ali. Então, ali você vai saber se a pessoa fala de um jeito A ou de um jeito B. Então, é muito legal também, porque é ali que você consegue achar as palavras certas para você usar. Ou até você falar, se eu mesclar essa palavra com alguma outra coisa aqui que o negócio quer que eu use, para que daí a gente consiga criar uma padronização. Então, esses são pontos bem interessantes também de a gente olhar, para que não fique naquela coisa de, meu Deus, eu preciso testar, meu Deus, não posso padronizar nada porque eu preciso testar. Eu sei que precisa testar, mas às vezes a gente tem outros caminhos para fazer isso acontecer. Ui, desculpa. Pode falar. Não, eu ia complementar a Cami, mas antes eu ia responder a pergunta. Eu estou perdendo a pergunta das pessoas, mas era a pergunta sobre handoff com desenvolvimento do Lucas. Eu vou responder a pergunta, aí depois pode falar a Mandinha, daí depois eu continuo. Mas, assim, estando no squad, tá todo mundo junto, né? Então, teoricamente, os desenvolvedores devem estar também no processo de design. Então, evita o efeito cascata. Mas, se for preciso repassar, a pessoa não estava em nada do processo. Os designers de produto provavelmente fazem documentação de acessibilidade, então acho que fazer a documentação junto com os critérios de conteúdo, inclusive porque tem muita premissa de escrita que esbarra em acessibilidade, então acho que já é bom você definir dentro disso e colocar ali os seus inputs também. E alguém perguntou também sobre QA de conteúdo. Eu acho que dá para juntar tudo, responder as duas perguntas. Eu acho que rola fazer uma documentação, né? Eu faço documentação do projeto além do Figma. Então, tudo que eu preciso definir de decisão estratégica, de por que eu estou usando este termo ao invés desse, esse tipo de decisão eu vou documentando, porque é algo que vai dar impacto para o negócio. Assim. Então, tem uma tela que esses tempos eu inverti a ordem das informações e destaquei tudo que não estava incluso no produto na parte de baixo. Porque era um problema que vinha do time de atendimento, era uma dúvida muito recorrente para os usuários e a gente precisava destacar as informações. Então, eu inverti, foi ajuste completamente de conteúdo. Mas ele precisava subir exatamente assim, porque era a hipótese que a gente ia validar para resolver o problema. E foi. Então, eu conversei direto com o desenvolvedor, então, tendo essa documentação, passando qual é a decisão estratégica, funciona super bem. E aí, quando você não está no squad, ou depois que você entrega, você não vai conseguir olhar, estar junto, eu acho que vale tirar um tempo para você conferir a sua documentação e bater lá no produto mesmo e olhar. E aí descobre quando são os release trains, quando é que sobe coisa nova e já vai colocando na fila, assim, dos desenvolvedores. Tipo, olha, eu vi que subiu o botão diferente do que eu planejei. Vamos ajustar na próxima? E aí tenta colocar no teu roadmap esse tipo de conferência também, assim, para você ir incluindo e mudando lá. Aí, Amanda, se você quiser voltar para o que a gente está falando de componentização, padronização... Menina, ia seguir um caminho um pouquinho diferente, mas é dentro de Ops ainda. Porque realmente essa parte de handoff eu não tenho tanto a agregar ainda,
Mas acho que a minha dica de ouro, pelo menos para o meu processo, foi organizar a minha própria bagunça, assim, como eu vou receber demandas, como eu estou metrificando a minha capacidade de trabalho. Hoje no Urb a gente está trabalhando com sistema de pontuação dentro do Trello, e até na última reunião que a gente teve com o time, a gente fez um negócio bem dramático, assim, pegou a geladeira de demandas, falou, olha, com a nossa capacidade de trabalho, a gente levaria 5 meses para fazer esse backlog aqui. Então, os líderes ficaram um pouco assustados, estão agilizando as contratações, assim. Então, acho que além do que a Paulinha falou de escalar, né, o papel dela para os designers, também você pode tomar essas iniciativas de metrificar seu trabalho para justificar mais contratações, né? Boa. É muito legal isso mesmo. Eu acho que entender, né, o tempo que a gente leva para fazer as coisas, né, o tempo que um processo de discovery leva, o tempo que um processo de pesquisa leva, e isso tudo depende de como funcionam os processos na sua empresa, porque cada empresa tem um processo de pesquisa, cada empresa tem um processo de discovery, então tudo isso conta muito, né, para saber do tipo, será que só uma pessoa está dando conta? E tem aquela questão também de que algumas coisas, mesmo com design system, vão subir erradas. Então, já entrando aí no processo de QA, aqui o nosso processo é assim, a gente tem a nossa documentação oficial é o Figma. E tá tudo lá dentro, tudo lá. Todos os eventos trackings, então todos os traqueamentos de eventos, a gente tem padrão de Figma para avisar o dev quando tem isso ou quando tem aquilo, como é que funciona o CTA, como é que funciona o componente, o que vai abrir, quando leva para... Tudo a gente tem. E aí a gente tem QA em ambientes homologados, e aí a gente olha junto com o designer. E aí a gente tem um documento padrão de QA que a gente fala, esse botão não está correto, certo é tal, e daí linka o Figma. Esse texto está errado, tanana, e vai fazendo as pontuações de QA. Geralmente, com o Figma bem certinho, o dev consegue pegar tudo tranquilamente. Até mesmo as specs que a gente chama ali de acessibilidade. Então, leitores de tela, né? Mas assim, tem essa questão do QA que às vezes passa, sabe? Às vezes passa alguma coisa errada e vai subir errado, e aí você arruma depois. Então, de novo, né? Aquela mentalidade de time. A gente subiu, foi errado? Beleza, a gente precisa ajustar. Quando que vai ser prioridade para o time ajustar? Tá aqui, ó, eu já coloquei a forma correta, a hora que o time, quando for prioridade para o time, a gente aceita. E a gente vai lá e muda. E a questão de handoff é exatamente assim. A gente constrói em alta fidelidade no Figma e entrega para o desenvolvimento. E isso também depende de cada empresa, né? Eu acho que cada empresa tem um processo de QA, tem empresa que faz em baixa fidelidade, daí depois passa com dev, daí depois entrega em alta. Enfim, cada empresa é uma empresa e a gente vai ter que se moldar conforme o processo da empresa, né? Então, o bacana é isso também, a gente vai fazendo acordos, né, com cada tipo de lugar e profissional. Vou aproveitar o gancho da pergunta da Márcia sobre métrica. A Amandinha comentou sobre metrificar o trabalho desse ângulo de esforço, né, de quanto tempo leva, quanto de energia alguém coloca para fazer isso. E uma coisa que eu queria falar também, alguém falou sobre OKRs antes, e a Cami falou sobre mostrar o valor, né, do content design, e que a experiência, ela não é só o texto, né? Então, a gente não vai medir só o valor do texto. Mas eu queria acrescentar que eu acho que uma métrica só, ela não é suficiente para medir o valor da experiência. Por quê? Conversão é uma métrica de negócio, né? Por exemplo. Mas o que adianta as pessoas... eu vou escrever, eu vou planejar uma tela focada em conversão, e aí vários detalhes do produto que podem diminuir a conversão do usuário, eu não vou colocar lá. E aí vai aumentar a conversão, estourar de vender. E aí as pessoas vão converter, vão ver que não era o que elas esperavam, e vão bombar o meu time de atendimento. A gente vai entrar em crise, as pessoas vão ter que trabalhar 24/7, vai ter fila de meia hora no atendimento, como é que eu vou resolver? Então,
a métrica, e isso não é só de conteúdo, tá? Mas métrica de design, assim, se pensar a qualidade da experiência, é a pessoa contratando o que ela quer contratar. Então, não adianta converter por converter. Isso vai trazer dinheiro para a empresa, mas vai trazer ticket depois. E aí, vai ter prejuízo no time de atendimento. Então, métrica de negócio, você tem que olhar de ponta a ponta. A pessoa entrou, mas ela está saindo? Está tendo muito cancelamento? Está tendo muita reclamação? Qual é o ciclo de vida dessa pessoa no meu produto? Ela contrata mais de um produto? Eu tenho um usuário feliz? Então... tem muita gente que usa bastante NPS para medir satisfação. Eu acho que o NPS ele ainda pode ser um pouco ambíguo. Então, eu sempre gosto de cruzar as métricas do negócio. Falar, cara, nesse produto aqui, esse produto que eu comentei para vocês da troca da tela, é um caso que a gente estava com um problema de compreensão de produto, as pessoas não entendiam, contratavam errado. E aí, o que adianta? Estava convertendo e, detalhe, mudando a tela, a taxa de conversão, assim, na margem que podia, não prejudicou em nada, assim. Então, é a questão do entendimento. E outra, né? O produto, ele vai converter dependendo do momento do mercado, né? Assim, às vezes você tem, sei lá, você trabalha num e-commerce e é época de Black Friday, você não vai me comparar novembrão com março. Então, é contexto também de onde estamos, né? E o que você está querendo aumentar em cada situação, assim. Então, eu acho que a métrica, ela não anda sozinha, principalmente falando de experiência, assim. Quando você está no olhar de business, você tem uma meta de conversão, eu tenho que trazer receita, eu tenho que trazer usuário novo, você vai focar só naquilo, mas tem isso também, usuário novo traz receita, ou eu posso trazer receita de usuário antigo que está feliz, que está contratando mais produto, está usando mais produto, então é olhar isso, assim, então eu acho que a gente fala muito da migração de carreira, e o que eu e a Cami, a gente teve várias conversas sobre o que a gente sentia falta de falar sobre quem já está no dia a dia, esse tipo de conversa, assim, é falar de negócio, porque content design é design, e design é negócio, porque a gente trabalha num produto digital. Primeiro choque de realidade de sair da agência para ir para produto é que as pessoas olhavam para minha cara e falavam, mas e a métrica? Eu falava, amado, que métrica? Eu tô aqui fazendo meu design. E aí as pessoas falam, não, senhora, o time de design ele tem que dar lucro. Para virar a chave, assim, falar, caramba, né? O time de design ele tem que dar lucro, mas ele tem que dar lucro, levar uma questão de ética profissional. Ele tem que dar lucro através de usuários com uma boa experiência, porque afinal a gente faz UX. Então, é equilibrar um pouco disso, assim, sabe? E acho que daí vai um pouco do que a Cami falou também, dessa questão de botar o ego atrás da porta, porque a boa experiência não necessariamente é o que você achou que era uma boa experiência, porque pode ser uma boa experiência para você, mas não é para o usuário. Então, entender como o usuário entende, como ele se comporta, é como a experiência vai ser boa. Então, talvez a melhor palavra para você não é a melhor palavra para o usuário, mas se for a melhor palavra para o usuário, muito provavelmente vai ser a palavra que converte melhor, porque é a que o usuário entende. Então, tem tudo um pouco de consequência, assim. E a gente podia pegar um vinho e virar a noite aqui falando sobre isso, né? Que tem assunto que não acaba mais. Queria só dar uma dica que me deram num dos vários papos que eu sempre puxo, porque eu sempre puxo papo com pessoas para trocar ideias, que é tentar linkar as suas entregas e as suas atuações com os OKRs da empresa, para mostrar, ó, isso aqui que eu estou fazendo tem a ver com esse OKR aqui, que aí você já começa a mostrar o valor do seu trabalho também. E aí você começa a vender mais o seu trabalho e falar, ó, isso daí é bacana, vamos contratar mais pessoas. Então, é uma dica super válida. E até mesmo quando você atua cross, que o pessoal vai te pedir demandas, pede para eles te passarem, tá, mas isso daí está linkado a qual OKR, até mesmo para você entender. Então, é uma dica super bacana que me deram e que eu estou repassando. Maravilhosa. É isso, né, gente? Então, queria agradecer o papo, né? A gente está aí chegando
aos finais, mas eu também queria comentar que a gente tem uma questão aqui de negócio que é bem importante, que acontece muito, eu acho, né? Que é a questão de que todo mundo acha que sabe escrever. E aí, quando a gente está falando sobre pessoas de negócio, de produto, às vezes não tem, né, aquela questão de saber exatamente o que é content design, o que é o X-Writing, as metodologias, o porquê que a gente escolheu uma palavra ou não. Então, eu acho que a dica da Ana, né, de sempre comentar ali por que escolheu aquela palavra, por que mudou a ordem, né? Qual que é o objetivo? Da onde tirou isso? Tirou de um dado que veio lá do atendimento, que falou que tinha esse problema, né? Então, eu queria entender como é que vocês fazem, assim, por exemplo, vocês criam lá uma tela com o designer, vocês colocam o texto com base no que vocês pesquisaram e viram de pesquisa dentro de casa, ou até fizeram pesquisas fora, mas aí vem alguém de negócios ou de produto e fala assim, viu? A gente não quer essa palavra, a gente quer outra palavra. A gente quer essa palavra aqui, que é em inglês, que é super legal e que tá todo mundo usando, e a gente acha que vai ser muito bacana para nossa performance. E como é que vocês lidam com isso, assim? Como é que é esse momento de choque? Inclusive, eu tive problemas, assim, recente. Minha lead me deu uma dica muito boa, vou compartilhar aqui. Ela é lead de design, não é de conteúdo específico, mas acontece muito isso. Às vezes você faz toda a experiência, você pensou, né, tem justificativas para aquele texto que você escolheu, e a pessoa quer alguma outra coisa. E aí você explica. Aí, quando ela volta, mas tem certeza? A gente pode fazer assim? Aí eu falo, eu vou levar para o time técnico, então a gente vai bater certinho, e aí eu volto com uma resposta para você, tá bom? E aí resolve. Porque às vezes é isso, você levar para uma segunda opinião, às vezes o stakeholder ele está inseguro com o que eu estou falando, e se eu trago, às vezes, uma validação de um par ou uma outra proposta, acontece, né? Às vezes o time técnico achar que não tem nada a ver o que eu escrevi. Então, acho que isso funciona bem no meu dia a dia, assim. Tem um pouquinho também do escolher as suas batalhas. Tem algumas que não tem jeito, a gente vai explicar, a gente vai mostrar dado, vai mostrar tudo, e a pessoa não vai aceitar, vai querer que sobe daquele jeito. Aí você deixa lá, fala assim, não, beleza, vamos subir desse jeito, mas a minha proposta é essa. A gente testa, puxa dados, vamos ver como é que vai performar. Se não tiver bacana, aí a gente volta com o que a gente tinha proposto anteriormente, e aí a gente vê o que faz a partir daí. Então, também tem isso. E tem aquela velha história de, às vezes, tá lá o conteúdo todo bacana e tudo mais. Aí vem compliance, vem jurídico, vem todas as áreas falando, não, mas a gente tem que colocar isso, não, mas a gente tem que colocar aquilo. E aí vira um negócio que é tipo um Lego, que você tem que tentar juntar aquele monte de coisa. E aí tem as possibilidades, né? Igual aqui a gente estava com uma ação que era uma comunidade com alguns clientes, então a gente conseguiu fazer um teste super rápido, porque o pessoal pediu para incluir um mundo de texto numa tela pequenininha. E aí ficou eu e a designer assim, meu Deus do céu, o pessoal não vai ler, o pessoal não vai entender, não vai dar certo. Aí a gente mexeu no texto, deixou ele simples e tal, e a gente testou com a comunidade. Mandou lá na comunidade, pediu para o pessoal falar o que eles entendiam, se estava claro, se estava simples. E aí a gente usou isso para defender. E falar, não, então a gente tem que usar dessa forma, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Então, existem as outras possibilidades também, né? Eu tenho algumas estratégias, dependendo da situação. Essa parte do legal, né? Principalmente a segunda fintech que eu tô, então a gente sempre escuta, por que o Bacen? E daí eu pergunto, a gente vai ser preso? Tipo assim, ó, vai responder um processo muito sério se estiver escrito na tela. Se a pessoa falar, não, só era recomendado. Eu falei, não, então vai ser. Ninguém vai, tá tudo bem, né? Não vamos ter que tirar ninguém da cadeia, tá tudo certo. Porque às vezes tem muito disso, tipo, assim como a gente tem critérios
não é nem só ego, mas, puta, a gente tá vendo do ângulo de experiência. A gente fala, tem que ter isso aqui. O legal vai ver do lado de legal, vai falar, tem que ter isso aqui. E daí você tem que balizar o tem que ter. Tem que ter porque é legal, porque você acha bom que tenha, ou tem que ter porque horroroso, se não tiver, vai dar um problema muito grande, assim, ó. Vai fechar o negócio? Se não fechar, tá tudo bem. Então, eu tento nivelar por aí. Outro ponto, que é a questão do estrangeirismo, eu acho que uma parte importante é entender o que já é conhecido das pessoas. Então, alguém comentou cashback, e é uma coisa, a Cami pode falar horas de discussão sobre isso, mas as pessoas entendem o que é cashback, não que elas saibam o significado semântico da palavra, mas elas sabem que no contexto aquilo significa dinheiro de volta, e tá tudo bem. Mas tem palavras que as pessoas não sabem o que é. E aí você tem que defender. E aí acho que o Átila colocou dados sobre analfabetos funcionais, e eu acho que às vezes vale trazer dados sobre o tamanho da população que fala inglês. Então, cara, tem certeza que a gente precisa usar isso? Assim, tipo, eu tenho um adesivo de computador, assim, que diz que já existe uma palavra em português para isso. Então, sempre tem uma palavra bem boa. Talvez ela seja um pouco mais comprida. Mas, cara, por que não, se as pessoas vão entender, né? E acho que o bom é que aí a gente pode passar para essa parte de acessibilidade, porque acessibilidade não é só sobre premissas técnicas, né? Não é estar acessível para o leitor de tela, é estar acessível para a população. A população brasileira é muito grande e muito diversa, em condições muito variadas, assim. Então, a gente pensar que qualquer pessoa que usa o produto tem que ler, e aí aqui a gente está falando de 3 fintechs e do Urbi, então as pessoas viajam e, tipo, a gente quer propor que pessoas acessem os produtos e consigam usar sem problema, assim, que ela não se sinta excluída naquele lugar. Ela tem que ser bem-vinda ali. Então, a acessibilidade, ela também é sobre isso, né? É sobre você incluir as pessoas, justamente. E aí você usar uma linguagem... A gente não tem tempo de falar de linguagem simples, mas segue a gente para mais dicas. A Paula fala muito sobre isso. Então, você, de fato, a linguagem simples, você ter uma base, né, de linguagem que vai estar acessível para todo mundo vai entender, que vai estar fácil de entender, que vai estar clara. Então, tem que pensar nisso, assim, eu acho que é um pouco do que você vai, de fato, defender e de por que você está defendendo, que às vezes você precisa daquilo, às vezes você não precisa daquilo, e em último caso, assim, quando eu dei o argumento, a pessoa não quis, em empresa de produto funciona muito que o povo ama dizer que é adepto de teste, né? A cultura de teste, então, beleza, vamos testar, sobe, faz um AB. E aí, se eu tiver que pagar com a língua, menos mal. Então, a gente fez o teste, tudo bem, a outra versão valeu a pena. Mas o contrário pode ser válido, assim, e até para explorar versões de conteúdo, né? Assim, teste AB é maravilhoso. Então, eu acho que é isso, assim, você entender o que você precisa defender, que argumento você usa com cada um, até mais um pouquinho de content design, quem é a sua audiência, com quem você está falando, então que argumento você vai usar em cada situação, e a discussão não levou a lugar nenhum, você pediu ajuda do Papa e ninguém mudou de opinião, joga para teste, assim, que daí o usuário esfrega na cara de quem for, seja a sua mesmo, o que tá certo e o que não tá, assim. Eu acho que é isso, a gente estourou o tempo, a Carol já está ali me olhando com uma cara muito braba de que precisa voltar para cá, mas o papo estava muito bom. É isso, a gente agradece muito a Amanda e a Paulinha por estarem aqui com a gente, e sim, a gente poderia falar sobre essas pautas muito mais, e é por isso que a gente vai trazer a Carol aqui para contar a novidade do final, e a gente saber um pouquinho quando é que a gente vai falar mais sobre isso. Então, primeiro que conversa gostosa, né? Obrigada, meninas. Poxa, foi super legal. Obrigada, Amandinha. Obrigada, Paulinha, também, por estarem aqui com a gente. E eu acho que todo mundo ficou com um gostinho de quero mais, assim. Eu estava aqui super concentrada, aprendendo com vocês. Foi muito legal. E a gente tem uma super novidade para contar para todos vocês.
né? Então, a HAL, junto com a Cami e com a Ana, está lançando o Bootcamp de Content Design. Então, super lançamento, vai ser um conteúdo riquíssimo, 100% ao vivo. Então, o início dele é dia 9 de agosto agora, então já está chegando. Vai ser um bootcamp super imersivo, prático, com essas duas facilitadoras aqui maravilhosas, cheias de experiências e aprendizados, erros e acertos e várias coisas que elas vão conseguir passar para vocês. Eu já vou também passar ali o bastão para elas contarem, né? Puxa, o que vai aprender, o que vai fazer, mas queria trazer algumas informações para vocês, então tem bastante novidade. Então, vai ser um bootcamp 100% ao vivo, durante 6 semanas, acontecendo nas terças e quintas, às 7h30 da noite, tá? Então, começando ali no dia 9 de agosto, e para você que está aqui na live, você já ganhou 40% de desconto, e esse desconto ele vai só até o dia 16 de julho, e para você que está aqui conseguir 40% de desconto, é só você entrar no site da HAL agora ou até dia 16, escolher o bootcamp ali de Content Design e colocar o código Content Design 40 em caps lock. A Ju vai deixar aqui no link, tanto o link do site quanto o código, e aí vocês conseguem esse desconto de 40%. E aí eu queria, lógico, né, que perguntar ali para a Cami e para a Ana o que a galera vai aprender nesse bootcamp. As pessoas vão sair desse bootcamp sabendo o quê? O que elas vão fazer assim, de mais importante, de highlights que vocês já querem trazer aí de spoiler. Bom, acho que antes de dizer o que vai ter no curso, é importante reforçar por que a gente criou o Bootcamp, assim. Eu e a Cami, a gente se conhece de longa data, e quem já está no mercado, escuto de vários outros content designers, a gente vê muito conteúdo para quem está migrando. Então, quando você vem de redação publicitária, como é que você migra para content design? Ou se você é designer e você quer migrar para content design, e aí a gente fala muito sobre isso, né? É uma área nova, é natural que tenha muito conteúdo sobre isso. E aí você chega no mercado e você fala, legal, e agora? Então, muito do que a gente discutiu aqui é sobre Content Ops, a Cami pode falar um pouquinho mais, mas pensando, vocês viram aqui 4 realidades completamente diferentes, até eu e a Cami, a gente tem um contexto um pouquinho mais parecido, o mesmo tipo de negócio, a estrutura de negócio parecida, mas você vai pensar na realidade da Paulinha, que ela é a única content designer do Carrefour. Você tem várias outras situações, você tem content designer em consultoria, você tem content designer alocado dentro de um squad, um content designer que é o content ops da empresa toda. Então, como a gente faz, né? Como é que a ideia é você sair desse bootcamp com ideias de como você pode melhorar a sua situação de trabalho na realidade que você está. Porque outra coisa que é muito difícil, eu já estive consumindo conteúdo de outras pessoas, de outras empresas, e eu pensava, tá, mas isso não cabe aonde eu estou agora. Como que eu vou colocar isso aqui? Assim, então, acho que é legal para explorar um pouco disso. E a gente quer aprofundar também em outras áreas que fazem parte do design, do nome Content Design, né? Então, a gente quer falar muito de linguagem, mas não só de tom de voz, mas como, de fato, você alia linguagem simples e métrica. A gente quer falar muito de cultura de teste, pesquisa. Então, como você faz teste de usabilidade focando em conteúdo, como é que você faz pesquisa para conteúdo, como é que você metrifica o seu trabalho. E a gente vai contar com convidadas muito legais também durante o curso. Uma delas, inclusive, é a Paula. Mas a ideia é trazer gente que está no dia a dia, numa situação. A gente vai ter researcher, vai ter BA para falar de teste. Então, como é que metrifica mesmo? Falar de negócio? Vamos trazer gente de negócio. Então, a ideia é contar com essa parceria para acrescentar para vocês. Porque outra coisa que todo mundo aqui que já fez um bootcamp em algum lugar já passou a falar, muito legal, essa pessoa maravilhosa sabe tudo que ela está me falando, mas eu não faço ideia de como eu vou aplicar isso, assim. Então, a gente quer muito mudar essa experiência também e trazer um conteúdo que vocês saiam sabendo como aplicar, assim, pelo menos, não exatamente como a gente faz no nosso dia a dia, porque cada realidade é uma, mas como vocês vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês, assim.
Maravilhosa. É isso, gente. Acessem o site do curso. Lá tem toda a ementa de todos os módulos, tudo que a gente vai passar. A gente está tentando montar isso da melhor maneira para que a gente consiga ser prática e para que vocês consigam aplicar na realidade de vocês. Então, muito mais do que trazer cases, é vocês olharem para a realidade de vocês e saberem como aplicar o que a gente vai estar passando. Então, a gente tem bastante coisa para mostrar. Como a gente falou, a gente poderia ficar nessa live falando sobre tudo isso por horas. Então, aproveitem o curso, porque é lá que a gente vai conseguir ter tempo de falar e mentorar vocês também no sentido do cenário individual, né? Então, nos desafios, nas dinâmicas, é lá que a gente vai conseguir acompanhar um pouco mais de perto e olhar para a realidade. E é isso, eu espero ver vocês no curso, espero ver vocês lá. A gente está montando isso de uma forma muito bacana, chamando gente muito incrível para participar também. Então, espero que vocês gostem e até lá. Obrigada por ficarem até aqui. Fechado, com certeza vai ser um sucesso, meninas. Obrigada de verdade por estarem aqui. Dia 9, então, temos o encontro super marcado. E a gente espera vocês lá, pessoal. Então, corram. Aproveitem esse desconto, indiquem para amigos. E agora, gente, eu vou fazer algo que a gente não combinou, mas é porque aqui na Hall a gente às vezes inventa umas loucuras, produção, não me matem depois. Mas vamos lá. Agora, nesse exato momento, eu vou liberar uma bolsa 100% para o Bootcamp. E aí, a primeira pessoa que desmutar o microfone e falar qual foi a primeira dica de ouro que as meninas trouxeram hoje aqui, ganha 100% de desconto agora. Priorização? Priorização. O Fábio acabou de ganhar uma bolsa 100%, Fábio Goulart. Então, depois amanhã a gente entra em contato com você para te dar o código, mas então temos aí a primeira pessoa aluna, parabéns, Fábio. E é isso, gente. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada de verdade. Pessoal, obrigada por ficarem até aqui. A gente espera vocês no dia 9 e qualquer dúvida ao longo aí do processo de compra ou até mesmo em relação ao conteúdo, procurem a Hall, entrem em contato com a gente, que a gente está aqui super à disposição para tirar todas as dúvidas e esperamos vocês lá no dia 9, tá bom? Meninas, muito obrigada, tá bom? Um beijo, pessoal, e até uma próxima. Dia 9 a gente se vê. Obrigada, gente. Boa noite. Até. Obrigada. Quintou. Beijo, gente. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.